Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vamos aqui hoje com mais um novo vídeo, né? Falando sobre relação terapêutica, que é um assunto que eu gosto muito, eu sei que a Ana também gosta. É verdade. Ultimamente eu tenho estudado bastante sobre, até as últimas pesquisas que eu tinha feito foi sobre a relação terapêutica. Uhum. Que é um assunto bem legal, extremamente importante, eu acho, a gente falar, porque assim, o que a gente vê muito, né? Eu acho que é consenso da literatura, e não é só a literatura de arte ou de análise do comportamento, eu acho que isso extrapola qualquer abordagem. Eu acho que é consenso da importância da relação terapêutica para os resultados de uma psicoterapia, né? Já acaba sendo todo mundo fala como é importante a importância do vínculo, a importância de uma boa do estabelecimento de uma boa relação terapêutica. Eu acho que a gente encontra isso em todas as literaturas da psicologia. É verdade, Tati. Você sabe que a hora que eu estava aqui pensando o que a gente podia conversar hoje, eu me lembrei muito de uma aula que eu tive na graduação. Uhum. Eu lembro da professora perguntando assim: você tem tantas abordagens, né? O que faz o sucesso da terapia, independente da abordagem? E eu lembro que eu mesma até respondi, eu falei assim, a relação terapêutica, que é o que me fez sentido na época, e eu lembro que ela comentou em cima, enfim, mas a questão não é nem a abordagem em si, é claro, cada uma vai ter a sua forma de trabalhar, ou cada terapeuta vai ter a sua forma de ver o mundo e se identificar com uma abordagem, mas o que vai fazer o sucesso de terapia, independentemente, é um bom vínculo, uma boa relação terapêutica. Com certeza, eu acho que assim, ali na terapia ela acaba sendo uma relação de confiança, né? Se eu não conseguir estabelecer um bom vínculo com aquele profissional que está andando junto comigo, a adesão ao processo terapêutico é pequena. É Uhum. pequena, a pessoa realmente vai ter. E vínculo, e é importante dizer que o vínculo terapêutico é algo que depende dos dois lados, do terapeuta e do paciente. Então, nós vamos ter terapeutas que vão ter mais dificuldade de formar vínculo e vão precisar trabalhar isso. E nós vamos ter pacientes que, por conta de toda a sua história de vida, né, também vão ter dificuldade de formar vínculos. Que mas são coisas que fazem parte desse processo e que podem ser trabalhadas. Exato. É o que a gente chama, na verdade, de um Travou. match terapêutico. Você está me ouvindo? Uhum. Tá. Voltou, tinha dado uma leve travadinha, mas voltou. Tá bom. Não, eu tinha comentado assim, né, que é a importância de um match terapêutico que a gente chama, né? Tanto o cliente ele se identificar, ele se sentir acolhido, de alguma forma conectado com aquele terapeuta, quanto o terapeuta também conseguir sentir essa conexão, esse vínculo com o cliente. Então, é um match terapêutico que a gente pode chamar, né? Isso, e eu acho que é um assunto muito importante da gente falar, porque assim, ó, como a gente já disse, todo mundo fala da importância da relação terapêutica, de formar um bom vínculo, tal, e isso parece que é pré-requisito para qualquer tipo de terapia. Porém, assim, uma coisa que sempre me intrigou e me incomodou, inclusive como formadora de terapeutas, por eu estar na graduação, supervisionando e tal, todo mundo fala que é importante, mas pouca gente fala de quais variáveis estão envolvidas nesse processo. Então, assim, parece que formar vínculo é uma habilidade que tem que ser intrínseca ao ser humano, né? Então, assim, vai lá as primeiras sessões, eu vejo muito supervisor falando isso. Vai lá e as primeiras sessões é só formar vínculo, né? Como se fosse uma coisa que fosse óbvia, que não fosse necessário explorar, colocar, trabalhar, né? Então vai lá e só forma vínculo. Então, assim, mas daí, assim, e aquela pessoa. E tem pessoas que realmente, por conta da sua história de vida, têm mais facilidade, vão lá e vão formar vínculo. E aquela pessoa que tem dificuldade de formar vínculo? O que ela faz nesse processo? Isso é pouco falado, né? E eu acho muito importante a gente explorar esse assunto, porque para algumas pessoas é uma habilidade que precisa ser treinada. Exatamente. Né? Eu acho que são comportamentos que precisam ser lapidados também, habilidades a serem desenvolvidas de como formular um vínculo e o Uhum. porquê que isso é tão importante, né? A gente ouve, né? É importante a relação terapêutica para ter boas intervenções, mas tem os porquês disso também, não é só porque é um dos requisitos. Isso.
E parece que vira algo muito subjetivo, assim, vai lá e forma vínculo, como se todo mundo soubesse, e só que assim, o que que é, né? O que que é um vínculo? Como que eu faço para formar o vínculo? E daí me explica, né? Então foi um assunto que eu quis estudar bastante e entender, porque assim, para algumas pessoas eu possivelmente não vou precisar trabalhar, né, um treino de habilidades, para outras pessoas possivelmente sim. Então, o que que faz a gente formar vínculo, né? O que dificulta o vínculo? Eu acho que antes da gente entrar nesse processo, talvez a gente possa trazer aqui, para tornar mais objetivo, uma definição do que é vínculo terapêutico. Então, eu trouxe uma aqui para a gente trabalhar. Né? Então, o vínculo, ele é uma parceria de qualidade e cooperação mútua entre o terapeuta e o paciente. O seu desenvolvimento assume diferentes formas e pode ser conquistado rápido, precisa ser cultivado ao longo do tempo, dependendo do tipo e do estágio da psicoterapia. Eu acho que essa definição é importante. A primeira parte dela, acho que a gente já falou aqui, que depende dos dois, do terapeuta e do paciente. Então, é cooperação mútua em prol de um objetivo em comum, né? Que se a gente fosse trazer a gente falaria em prol da flexibilidade psicológica. Sim. E sabe que você me falando isso, Tati, eu lembrei de uma metáfora que é muito similar com esse trecho que você trouxe. A metáfora que eu gosto muito de trabalhar quando a gente vai falar sobre vínculo, sobre aliança terapêutica com o cliente também, é muito baseada assim na percepção de que nós dois, eu, terapeuta, e o cliente, estamos juntos no mesmo caminho. A diferença é que eu tenho uma lanterna. E se esse caminho está escuro, eu vou ajudar a pessoa a iluminar para ela escolher a direção que ela vai seguir. Então, uma relação terapêutica, um vínculo terapêutico é um trabalho das duas pessoas. Né? Não adianta estar ali eu com o meu cliente se ele também não está me guiando, me dizendo qual é a direção que para ele faz sentido, como da mesma forma não adianta para o cliente ele querer escolher a direção e o terapeuta estar com a lanterna apagada, sem auxiliar nesse processo. Né? Então, é algo mútuo, né? De uma ajuda mútua, de um trabalho em conjunto. E isso, uma vez eu também escutei a Desirê Cassado, né, falando uma metáfora que parece muito essa, que ela diz assim, ó, que o processo terapêutico é como se o terapeuta e o paciente estivessem numa canoa, que nós dois vamos remar juntos. Eu vou te ajudar a remar, só que você vai me dizer para onde nós vamos remar, aonde você quer chegar, mas nós vamos remar juntos. Você vai me dar a direção, o caminho, o local, mas eu te ajudo a chegar lá. Eu vou remar com você. Né, que é a cooperação mútua, mas ela é sempre em prol do paciente. Exatamente. Da onde ele quer chegar, né? Então é um processo, essa primeira parte, eu acho que a gente tinha trabalhado aqui, a cooperação mútua. E a segunda parte, que eu acho que é uma parte importante também, é que assim, a gente precisa formar vínculo. Sim, eu acho que é importante, normalmente, né, pelos estudos que a gente lê, o vínculo ele já começa a ser formado e pode ser formado muito rapidamente nas 3 primeiras sessões de atendimento. Porém, não adianta só formar vínculo. A gente precisa cultivar esse vínculo, manter o vínculo terapêutico. Né? Então, não é eu vou lá nas primeiras sessões, formei o vínculo, gostei daquele profissional. Mas eu preciso manter um vínculo terapêutico e esse vínculo ele pode sofrer oscilações, modificações ao longo do processo terapêutico. Exatamente. De acordo com as intervenções, pode ser que essa relação terapêutica ela fique um pouco balanceada. E por isso é importante sempre a gente estar atento aos sinais do comportamento do cliente em sessão que podem sinalizar um rompimento de vínculo. Só que eu acho que antes disso é até importante a gente falar quais são comportamentos nossos enquanto terapeutas que favorecem esse vínculo terapêutico a ser estabelecido, mantido, cuidado também dessa relação. Com certeza. Eu acho que a gente pode começar falando disso, trazendo o Skinner. Há muitos anos atrás, o Skinner já diz assim, ó, várias topografias de comportamento que podem ser resumidas como o terapeuta precisa ser uma audiência não punitiva. Né? Eu acho que o Skinner já disse isso lá atrás, lembrando que o Skinner não era e nunca foi um psicoterapeuta, né? Mas ele não era o objetivo dele. Quando ele desenvolveu a análise de comportamento, ele desenvolve através de pesquisa básica, que é o que ele fazia, mas ele já descreve a psicoterapia, o processo psicoterapêutico, com bastante clareza, né? Então, assim, olha, a psicoterapia é um processo em que o terapeuta precisa se estabelecer como uma audiência não punitiva.
Uhum. E aí é o como não ser punitivo. Né? Eu Isso. acho que ter muito um comportamento cuidadoso de acolhimento, de Uhum, empatia, uhum, de ouvir sem julgamento, embora seja uma coisa muito abordada nas formações, de uhum, não ter uma postura de julgamento, é uhum. muito importante, essencial, o terapeuta também estar observando o que é dele naquela sessão, o que faz parte da história dele, das percepções de mundo dele, e o que é do cliente, para que isso não se misture e não haja de nenhuma maneira algum tipo de julgamento, algum tipo de interpretação a partir dos olhos do terapeuta, mas sim com base no do cliente. Do cliente. E eu acho que a gente pode entrar, né? Não é bem um processo da arte, mas vou falar um pouquinho com a linguagem da arte, porque eu acho que faz parte um pouco de como eu vejo o mundo hoje, né? Eu acho que assim, desenvolver no terapeuta uma noção de perspectiva, uma noção Uhum. contextual, é super importante para a gente se estabelecer como uma audiência não punitiva. Então, eu posso estar escutando aquilo que o paciente está falando, eu, como indivíduo, nos meus valores pessoais, eu posso não concordar, ou eu posso até não gostar do que ele está falando, porém, eu preciso olhar para uma perspectiva de um outro indivíduo que cresceu uma cultura diferente em muitos momentos, que tem uma história de vida diferente e que me ajuda a compreender por que, que aquele indivíduo está pensando assim naquele momento e por que aquela situação específica traz sofrimento. Se eu trabalho nessa compreensão, que até beira ali a empatia de alguma forma, né? Beira a empatia, dentro dessa noção de perspectiva, me ajuda muito a ser uma audiência não punitiva e não julgar, né? Em Uhum. compreender. Então, acho que o foco do psicoterapeuta é compreender, não julgar. Uhum. Claro que ninguém é livre de julgamento, né? Na maior parte do tempo, mas a gente precisa fazer com que o julgamento não esteja presente no processo terapêutico. Eu posso até trabalhar ele em supervisão, na minha terapia individual, ele pode estar aparecendo nos meus pensamentos, tal, mas ele não deve, a gente precisa trabalhar para ele não aparecer na nossa fala e nas nossas intervenções. Exatamente, porque é muito triste quando a gente vê algumas pessoas, alguns clientes, trazendo relato de outros terapeutas que tiveram algumas falas com uma direção de julgamento. E isso quebra totalmente o vínculo. Então, se o vínculo não está bem fortalecido nesse movimento do terapeuta, da troca de perspectiva, de se colocar numa postura empática, e acolhedora, a possibilidade de um rompimento daquele vínculo terapêutico e até mesmo do processo de psicoterapia é muito grande. É muito grande. E eu também falo assim para os meus supervisionandos, né? Entra já numa questão assim da importância de estar ali, compreendendo o paciente, escutando, entendendo as minúcias da fala dele, para que eu possa conseguir, né, compreendê-lo e ajudá-lo. Então, a gente tem ali essa questão, se eu estou muito ansioso, ou às vezes eu vejo que os terapeutas iniciantes às vezes estão muito ansiosos para atender, ou estão sob controle de uma variável que é querer mostrar trabalho ou eficiência para o paciente, que pode afastar eles de estar estabelecendo uma boa relação terapêutica, porque afasta do momento presente. Né? Então a pessoa Uhum. fica ali tão preocupada. Né? Olha, o que a pessoa está achando de mim? Eu preciso mostrar para a pessoa que eu sei, que eu faço um bom trabalho, tal, que eu me perco do paciente, eu me perco da relação. Né? Relação é sempre uma via de mão dupla, então eu fico tão sob o controle de mim que eu me perco da relação. Exatamente. E é claro que ali, enquanto terapeutas, nós somos os profissionais, mas é muito de Uhum. pensar assim, se eu estivesse com uma pessoa importante para mim, falando sobre alguma dificuldade, alguma dor, será que eu estaria tão preocupada em estar desempenhando o melhor papel aqui enquanto profissional? Será que eu ia estar querendo atingir a melhor performance? Ou eu só estaria numa escutativa, acolhedora? Quais seriam os gestos, os meus comportamentos não verbais que eu demonstraria para essa pessoa também? Então, a empatia, ela vem não apenas por um comportamento verbal, mas outros gestos que a gente pode demonstrar em sessão, que trazem essa sensação de acolhimento. Uhum, com certeza, eu acho que aparece ali, né? E acho que a gente entra num ponto também super importante de falar, que é a vulnerabilidade do terapeuta. Se a gente está construindo uma relação de intimidade, que é uma relação terapêutica,
a gente precisa ser vulnerável para estar ali, né? Eu estou ali como indivíduo, quem eu sou, eu não preciso viver um outro papel que não seja eu, que é o papel do bom profissional, ou um papel da pessoa que vai sempre concordar com o que o outro falou para agradar, que são papéis, né? Noções de self, que a gente vai ali de alguma forma criando e achando que a gente precisa viver, mas assim, o paciente só vai estar pronto para ser vulnerável se ele percebe que ali é uma relação onde a vulnerabilidade é aceita. E qual, Exatamente. e qual é o maior modelo de aceitação da vulnerabilidade se eu também for vulnerável? Né? Se eu, como terapeuta, consigo ser vulnerável, fica muito mais fácil para o paciente ser também. Por isso que é muito importante que os terapeutas se coloquem num lugar tanto de vulnerabilidade quanto de horizontalidade. Estar aqui agora com esse paciente na sessão de humano para humano, que eu também, enquanto profissional, tenho várias coisas acontecendo dentro de mim, inclusive agora, enquanto estou atendendo essa pessoa, e compreendendo que o momento presente, a fala daquela pessoa, diz muito mais do que o que eu estou sentindo aqui dentro. Então, se colocar como humano, entender as suas próprias limitações, suas esquivas, os seus desconfortos na sessão, te auxilia, inclusive, usar isso como modelos para as intervenções. Então, uma aliança terapêutica forte, ela vai auxiliar que o terapeuta entre com o processo de modelagem na sessão também, de usar da própria relação terapêutica, do próprio comportamento, para evocar outros comportamentos de melhora daquele cliente, para lapidar alguns outros tipos de repertórios que sejam necessários. Então, uma aliança terapêutica ela vai fornecer essa possibilidade de modelo e também que ela se sustente com intervenções mais ousadas, intervenções que às vezes são necessárias uma postura mais firme do terapeuta também. Isso, com certeza. Então, assim, um terapeuta que consegue chegar para um paciente e falar assim, nossa, que difícil, né? Você está me contando isso e eu tô sentindo várias emoções aqui, né? Como é que foi para você passar por isso? Talvez isso deixe o paciente, grande chance de deixar o paciente mais aberto a dizer as emoções que ele sentiu naquela situação, mesmo as emoções mais difíceis. E o terapeuta deixa claro que ele está aberto a escutar as emoções difíceis. Então, eu não vou ser uma audiência punitiva. Pode falar para mim que for difícil. Porque eu estou sentindo que é difícil só de te escutar. Imagine ter vivido isso. Então, assim, é bem importante. E isso tem a ver com vulnerabilidade. Exatamente, né? De estar ali com aquela pessoa por inteiro. Quando a gente fala disso de vulnerabilidade, tem um livro que ele é básico, entre aspas, assim, não é muito técnico, mas eu acho ele tão rico para a gente explorar a nossa vulnerabilidade enquanto seres humanos, que é aquele da Brené Brown, que fala sobre, o nome do título, né? A coragem de ser imperfeito, que ele fala muito sobre as nossas vulnerabilidades enquanto seres humanos e a nossa busca pela perfeição como nos afasta de muitas coisas valiosas. Sim, eu adoro esse livro. Inclusive, eu gosto muito também do TED Talking. Até falei hoje para a Sui, que é uma supervisionanda da pós, né? Que é para ela indicar para uma paciente a questão do TED Talking da Brené Brown sobre esse livro. Não sei se você já assistiu, Ana, mas eu gosto muito. Porque ela, no início ela diz, né, o como ela era resistente à psicoterapia, ela não acreditava, tal, como ela foi trabalhando essa vulnerabilidade nela, né, a coragem, como o nome diz, a coragem de ser imperfeita, de se assumir como uma pessoa imperfeita, porque imperfeito todos nós somos, e como isso melhorou a vida dela. Eu já assisti, eu acho fantástico, por isso que é sempre uma ótima recomendação mesmo. Então, se vocês ainda não leram, já fica a dica, se vocês não viram esse TED Talk, é bom assistir, e quem já viu tudo, vale a pena rever. Vamos deixar depois as referências aqui, porque é um vídeo do YouTube também, né? As pessoas podem assistir lá e a referência do livro também da Brené Brown, que é um livro maravilhoso. Eu já li várias vezes e confesso que eu adoro. Toda vez que a gente lê, a gente pega uma coisa nova, né? Uma nova percepção. Então é bem legal para a gente trabalhar a vulnerabilidade, mas eu acho que é isso ali, tá ali para o paciente, sem precisar desempenhar um papel, sem estar preocupado, né, com o que é esperado, estar ali presente na relação, né, que tem a ver com ali momento presente também, de conseguir estar conectado num relacionamento real. Isso, porque aí vamos lembrar que a terapia ela é um recorte
do que pode ser que aconteça fora daquela sessão. Então, é um vínculo de interação interpessoal, que alguns comportamentos, problemas podem ser que apareçam nessa sessão. Então, pode ser desde uma comunicação por WhatsApp, pode ser num repertório ali com um terapeuta, pode ser uma fala, forma de falar. Então, é muito importante que o terapeuta esteja conectado no aqui e agora para identificar quais são esses possíveis comportamentos, problemas e trabalhar dentro da própria relação terapêutica, o que pode ser ali algo com foco, objetivo de melhora, para depois generalizar até para outros contextos. Então, a relação terapêutica ela é muito potente, porque nem todos os nossos clientes eles chegam com demandas, queixas de interações sociais, mas muito dos nossos processos de flexibilidade psicológica falam sobre questões sociais, contextos sociais. Então, por isso que é muito importante a gente focar nesse vínculo, nessa interação terapeuta-cliente. Isso aí. E assim, não tem como o terapeuta tentar trabalhar com o paciente algo que ele não consegue ter desenvolvido nele. Aí veja assim, como é que eu vou trabalhar com o paciente algo que eu tenho dificuldade? Então, veja, vira uma dificuldade dupla. Como é que eu vou, né? Ou só um exemplo, se eu tenho dificuldade de trabalhar a aceitação de emoções difíceis, eu vou ter dificuldade de aceitar uma emoção difícil do paciente também, não só as minhas. Então, como que eu vou trabalhar com o paciente a aceitação se eu mesmo não consigo aceitar? É impossível. É impossível. Então a gente diz assim, por isso que é tão importante que o terapeuta também seja flexível e trabalhe neles processos de flexibilidade psicológica, né? Às vezes a gente bate muito nessa tecla e parece que fica até meio chato, só que assim, não tem como, é essencial para o processo terapêutico andar, para a formação da relação terapêutica, para a formação e manutenção do vínculo. Exatamente. Então, isso é uma das coisas também, Tati, que eu sempre ouvi na graduação, mas eu nunca entendi até estar neste lugar de me colocar de uma forma horizontal na relação, que era sobre terapeutas precisam fazer terapia. E eu nunca tinha entendido por que a gente precisa fazer terapia. A gente entra na faculdade e parece que vira um pré-requisito. No entanto, depois, né, de quase 10 anos aí na prática, eu fui compreendendo que tem muitos dos meus processos aqui de inflexibilidade, tem muitas dificuldades minhas que elas esbarram na parte profissional, que no caso é no setting terapêutico. Então, é por isso que é muito importante que o terapeuta ele também esteja atento sobre os seus próprios comportamentos e que isso, inclusive, é uma grande variável dentro da sessão e das intervenções. Então, ele estar atento dos próprios comportamentos vai auxiliar que esses comportamentos, eles caminhem numa direção de intervenção e não ao oposto, de fortalecer comportamento e problema sem querer. Então, o terapeuta atento no próprio repertório vai contribuir muito com as variáveis de melhora do cliente. Porque a interação terapeuta-cliente é uma díade que vai influenciar muito, tanto o comportamento do cliente influencia do terapeuta, quanto do terapeuta o do cliente. Então, estar atento no próprio repertório, como usar isso como uma ferramenta na sessão, é extremamente fundamental também para esse vínculo. Isso, e daí eu acho que é um ponto de alerta para a gente olhar, né? Se a gente começa a atender um paciente, em poucas sessões ele desiste, começa a atender um outro paciente, em poucas sessões ele não vem mais. Claro que existem inúmeras variáveis que estão influenciando, mas talvez seja a hora da gente olhar. Será que eu estou dando conta de formar vínculo? Será que eu não estou com alguma dificuldade para trazer ali, que eu preciso trabalhar, tal? Né? Porque assim, já é difícil, assim, eu vejo terapeutas iniciantes dizendo, né, como é que eu consigo um paciente novo. E muitos estão indo para uma armadilha, que para mim é uma grande armadilha, que é para as redes sociais, né? Então, fazendo vídeos todos os dias e vão adquirindo cada vez mais habilidades boas de ser um bom comunicador ou ser um bom em marketing. Mas veja, ser um bom comunicador e ser bom em marketing são habilidades diferentes de ser bom em formar vínculo. Então, exatamente. Assim, é até algo polêmico que eu vou falar aqui, mas assim, porque né, tá ali, é da realidade e tal. Não julgo, não critico quem investe muito em redes sociais. Eu acho que hoje é uma vitrine importante no nosso trabalho, as redes sociais. Só que eu acho que assim, é importante a gente diferenciar que se eu sou um bom comunicador, se eu consigo fazer um bom vínculo, se eu consigo né, fazer um marketing do meu trabalho, não necessariamente significa que eu vou ser bom em formar vínculos.
que são habilidades diferentes. Então, às vezes, pode até ser que eu consiga bastante pacientes, mas não consiga mantê-los no processo terapêutico. Ou porque não formei o vínculo inicial, né? Ou porque não consegui manter aquele vínculo. E por isso que é tão importante a gente observar o que a gente também está sentindo na sessão. Se eu estou tendo algum tipo de comportamento que está atropelando o processo, que eu estou querendo... eu sempre brinco, falo assim, parece que a gente quer mostrar a pedra filosofal para aquele cliente, para fazer ele ficar, para mostrar o valor do nosso trabalho, mas como que isso pode afastar o cliente ao invés de aproximar? Então, quando a gente fala em fazer sessões iniciais para formar vínculo, vai muito além do que só fazer um conteúdo de comunicação, de marketing, mas vai para habilidades que é sobre ser humano. Então, é empatia, uma postura acolhedora, não punitiva, são falas que demonstrem essa compreensão, falas que demonstrem estar aqui junto com a pessoa no momento presente, ouvindo, são gestos, desde se inclinar um pouquinho mais para frente na cadeira, até pegar, levar um lencinho quando é no presencial. Quando é no online, a gente pode fazer expressões faciais que demonstrem uma compreensão com aquela outra pessoa, que esteja aqui conectada, né? O balançar a cabeça, que é o que a gente faz muito aqui. Né? Sim, tipo assim, a pessoa, para mostrar para a pessoa, tô aqui, tô te escutando, tô te compreendendo, né? E até ouso dizer que nas sessões iniciais de formação de vínculo é muito mais sobre saber escutar do que sobre falar qualquer coisa. É tudo mais sobre saber escutar, estar ali tal, do que falar, porque eu vejo que muitas pessoas entram, né, nisso que você falou, entregar a pedra filosofal. Elas querem mostrar serviço, às vezes mostrar serviço com palestras, com falas, com explicações. E não necessariamente aqui, nas sessões iniciais, o paciente precisa ser escutado e compreendido. Muito mais do que escutar. Exatamente. Então, é importante, eu acho que, estar muito atento, né, do que o meu comportamento tá aqui sobre influência nessa sessão. É sobre as minhas partes internas, os meus processos de inflexibilidade, ou estou atenta no comportamento desse cliente, como o meu comportamento pode ser que modele também essa resposta a favor do vínculo da relação terapêutica. Então, alianças fortes, relações terapêuticas fortes, elas vão originar intervenções mais potentes, mais precisas e com baixo número de evasão. Né? Então, fica muito mais seguro ter aquele processo, aquele vínculo de longa data, que você consegue ver uma evolução completa daquela pessoa, dentro do que eram os objetivos terapêuticos, do que, às vezes, a gente, como a Tati falou, a gente vai atendendo, que de repente vai percebendo que tem pessoa saindo, mas, opa, o que estava acontecendo? Isso. E eu acho que é importante, né, a gente refletir, pensar sobre isso, porque às vezes a gente quer intervir muito, e talvez, igual eu falei, as primeiras sessões são mais sobre escutar, e daí, às vezes, as pessoas dizem, quando é que eu vou intervir, né? Meus alunos dizem muito isso nas sessões iniciais, quando é que eu vou intervir? Daí eu digo para eles, poxa, saber escutar e talvez demonstrar interesse pelo paciente, assim, o paciente está te contando uma história, eu faço uma pergunta sobre a história, estou demonstrando que eu estou compreendendo, que estou querendo entender um pouquinho mais, faço o paciente também pensar mais sobre aquela história que está ali, isso já é uma intervenção. Exatamente. Né? Eu falo bastante isso para supervisionando quando vai atender idoso. Porque idoso não é o mesmo fluxo de intervenções como a gente costuma fazer com pessoas de 20, 30 anos, por exemplo. Né? Porque a fala vai ser mais demorada, o relato vai ser maior, até porque, vamos pensar, são mais de 60 anos de história. Então, vai ter momentos que o terapeuta vai precisar observar do próprio comportamento da ansiedade de querer fazer uma intervenção. E, às vezes, estar neste lugar de audiência não punitiva, de escuta ativa, já é a intervenção. Então, não precisa ter a nossa pedra filosofal, trazer grandes interpretações, grandes direções para a pessoa. Estar neste lugar pode ser, inclusive, um reforçamento diferencial, que não tem no contexto de vida dessa pessoa alguém que esteja ali disposto a ouvir sem julgar, apenas estar aqui para tentar encontrar a direção, seja na canoa, seja com a lanterna. E ouvir sem julgar e também ouvir sem tentar ficar encontrando sempre uma solução. Porque nem sempre o paciente ele quer resolver uma situação. Às vezes ele quer ser escutado, ele quer falar sobre algo. Né? Então, assim, eu vejo que às vezes na ansiedade do terapeuta, o terapeuta assim, e daí, o que eu faço para ajudar ele a resolver isso?
Né? E diz, olha, muitas vezes o paciente ele precisa estar por muito tempo numa fase que a gente chama de contemplativa, né? Que é entendendo as suas emoções, as suas queixas, por que elas estão ali, o que elas estão acontecendo, que isso vai muito além de uma mudança, de uma intervenção visada na mudança. Talvez ele não queira mudar agora. Primeiro ele quer entender, compreender, ele não necessariamente não queira, mas não dê conta. Exatamente. E o que pode ser que cause, né, rupturas também dos vínculos, né, Tati? São, acho que, falas do terapeuta, ou querendo trazer intervenção muito rápida, são momentos que o terapeuta pode fazer algum tipo de expressão que pode representar algum tipo de julgamento, são perguntas que às vezes o terapeuta está mais atento em responder as próprias perguntas de curiosidade do que efetivamente daquele caso, são comportamentos do terapeuta que não demonstrem empatia, não demonstre uma abertura, porque eu já escutei bastante também, porque com você eu senti que eu estava sendo ouvida verdadeiramente, que você estava me compreendendo, que você estava disposta a me ajudar, e esse disposta a ajudar, muitas vezes eu só ouvi. Então, o que pode ser que rompa o vínculo terapêutico é a falta desses comportamentos que a gente está trazendo, a sensação ali de ansiedade do terapeuta de querer atropelar o processo, de querer adiantar algumas intervenções, e também, se a aliança terapêutica não estiver bem fortalecida, ter intervenções mais ousadas, que precisem uma postura mais firme do terapeuta, de oposição, por exemplo, pode ser que cause ruptura. Então, por isso que é muito importante que a gente esteja atento até sinais do cliente quando ele começa a demonstrar que, parece que esse vínculo terapêutico está estremecido. Mas os sinais eu vou deixar para falar no shorts para vocês, tá? Para não ficar um vídeo muito longo aqui. Isso aí. E daí, gente, acho que a gente tem que pensar também, né, que nem sempre a nossa interpretação do vínculo, então eu já li várias pesquisas que mostram que às vezes o terapeuta faz uma interpretação de como está o vínculo terapêutico e o paciente faz outra. Tá? Então, às vezes, para a gente, como terapeuta, está tudo bem, para o paciente, não. Então, por isso que é importante a gente, de tempos em tempos, sondar o paciente também. Como é que você está se sentindo? O que você está achando do rumo que está tendo a terapia? Como é que está sendo para você, né? Tem um questionário da FAP que eu acho ótimo, até trazendo um pouquinho da FAP aqui, mas que ele fala bastante, né? O que eu já fiz na sessão aqui com você que te agradou, quais foram os momentos que mais te desagradou aqui na sessão, qual foi o meu comportamento que te desagradou, agradou. Então, trazendo essas reflexões da relação e do vínculo, tanto do processo como um todo, quanto do agora. Isso aí. Então, acho que são coisas para a gente pensar, né? Então, as pesquisas mostram que quanto mais experiente o terapeuta maior a chance da percepção dele estar parecida com a do paciente. Tá? De como está o vínculo terapêutico. Então, o terapeuta às vezes perceber que alguma coisa não está tão legal ali, talvez precisamos conversar sobre algo. E quanto menos experiente, maior a chance de diferença entre as duas, né? Então, por isso que a gente tem que criar contexto. Claro que não toda a sessão, senão a gente vira um checador, né? Mas, assim, de tempos em tempos, trazer para o paciente como é que tá, como que ele está sentindo, né? Se tem alguma coisa que ele gostaria de falar, o que ele está achando do processo terapêutico. Exato. Que eu acho importante. Até para a gente reparar possíveis pequenas rupturas que podem levar a uma saída da sessão também. Isso. Mesmo sem sinais, tá? Porque eu acho que os sinais, quando eles aparecem e a gente consegue ver, ótimo, eles são bons estímulos discriminativos para a gente falar sobre isso. Mas eu acho que essa pergunta, essa checagem com o paciente deve acontecer de tempos em tempos, mesmo sem sinais. Exatamente. Boa pontuação, Tati. Que vai mostrando esse vínculo, né? Eu só queria colocar uma coisa aqui para finalizar, antes da gente, né, trabalhar o próximo vídeo, que também é um assunto bem polêmico, que eu acho que ele vem, às vezes, da falta de habilidade de alguns terapeutas, ou até a falta de tempo de alguns terapeutas, que, ultimamente, né, tem se colocado uma terceira pessoa, muito frequentemente, na relação terapêutica, que eu acho que é um assunto que a gente precisa falar aqui. Hoje de manhã, eu vi um marketing nas redes sociais sobre um aplicativo que mostrava um vídeo de uma psicóloga dizendo que estava se sentindo muito desconfortável porque ela tinha que cobrar um paciente. E daí a outra pessoa vinha e falava assim, olha, então seus problemas acabaram, temos um aplicativo que faz isso para você. Ou temos uma secretária que vai fazer isso por você. A cobrança é só um exemplo, porque é difícil para a gente cobrar, às vezes é um assunto delicado.
mas tem a ver com aceitação de emoções difíceis, de trazer isso para o paciente e tal. E eu acho que é necessário, eu e a Ana até já conversamos sobre isso nos bastidores, né, em outros momentos de vida, é necessário a gente refletir bastante se a gente quer colocar, e se a gente desejar que sim, como? Tá? Não tem certo e errado, mas como colocar uma terceira pessoa na relação terapêutica? Porque se tem uma pessoa marcando e desmarcando a minha sessão, se tem uma pessoa cobrando a minha sessão, entra um terceiro elemento na relação terapêutica, que pode também ser alguém que vai trazer rupturas no vínculo. Né? E às vezes você, como terapeuta, nem vai ficar sabendo quando isso acontecer. Eu acho que foi um ponto bem importante de ressaltar, Tati. Eu penso assim, não está no nosso controle o comportamento dessa terceira pessoa. Né? E pode ser que o cliente tenha algum tipo de comportamento problema com essa terceira pessoa, e se for uma secretária, se for um aplicativo, e isso a secretária, obviamente, não vai saber, porque não seria nem ético a gente compartilhar isso com ela, e pode ser que intensifique mais uma ruptura, uma possível ruptura, né? De não saber como lidar com a situação, de contribuir para uma situação mais aquecida, e gerar esse rompimento. Então, eu, particularmente, eu tenho hoje uma secretária. No entanto, foi uma opção mais por demandas, e quando eu decidi incluir essa pessoa, essa terceira pessoa na relação, demorou bastante para que eu conseguisse criar uma confiança nisso. E aí as coisas foram, acho que se alinhando depois de algumas reuniões, eu enfatizando coisas que eram necessárias. Então, ela arruma, ela ajeita a minha agenda, mas para remarcar paciente e cobrar pessoas em atraso, ela sempre me pergunta qual é a melhor forma de fazer, que foi uma maneira que eu encontrei ali de ter mais controle sobre isso, para cuidar que esses vínculos não fiquem estremecidos por conta dessa terceira pessoa. Isso, e eu acho que foi extremamente importante, Ana, porque assim, ó, a gente sabe que dependendo da conceitualização de caso, né, a forma da gente remarcar a sessão, marcar a prioridade para a gente fazer isso ou não, vai depender de caso a caso. Então, é algo individualizado que a secretária não vai ter condições de saber, e porque ela não estudou sobre isso e ela não conhece o caso, não conhece o indivíduo que está ali, né? Ela vai ter um padrão de comportamento, normalmente, o que ela deveria mesmo, não estou dizendo que deveria ser diferente para todos. Exatamente. Então, é sempre importante cuidar mesmo, Tati. E acho que o movimento da inteligência artificial é outra polêmica, que sabe, fica para outro vídeo, porque também são terceiros elementos aí incluídos nas relações, e que pode ser que estremeçam vínculos. Isso. Mas no nosso próximo vídeo, que eu penso que seria muito importante da gente aprofundar mais, é o processo de inflexibilidade psicológica do terapeuta e como que isso vai aparecer nas sessões, a fim de fortalecer mais as intervenções também. Para que não fortaleça os comportamentos problemas, sim vá na direção do que ele realmente valoriza, né? Do que o terapeuta valoriza. Tem bastante coisa para falar de relação terapêutica, né? Então a gente também resolveu dividir o vídeo em dois, e no próximo vídeo a gente entrar nas questões mais específicas da ACT mesmo, né? Dos processos da ACT, de como isso tem interferido na relação terapêutica. E daí, só para finalizar o vídeo de hoje, eu queria deixar aqui uma frase importante para a gente pensar. A relação terapêutica ela é essencial para a formação do vínculo e para bons resultados, mas ela não é suficiente. Tá? Então, a gente precisa de mais coisa, além de uma boa relação terapêutica, como uma boa teoria, uma boa conceitualização de caso, para bons resultados. Então, eu acho que isso é essencial a gente colocar aqui também. Isso mesmo, perfeito, Tati. Então, obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Beijo. Tchau, beijo.